Bom, certamente você tem visto aí com muita frequência nos últimos noticiários e vídeos no YouTube a imagem do Trump para tudo que é lado. O que está acontecendo? Bom, faz muito sentido porque já tem tempo que não se via a Bolsa Americana caindo assim de forma tão rápida. Na verdade, fazia tempo que a gente não via uma semana no mercado financeiro tão negativa. Quase tudo caiu. Bolsa Americana, bolsas na Europa, commodities, petróleo. Muita coisa aconteceu no último dia e nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre o que esperar nas próximas semanas e meses, até o final do ano de 2025. Vamos fazer uma análise aqui do que está acontecendo, do que esperar para próximas semanas, próximos meses e principalmente para você enxergar as oportunidades que estão surgindo e não cometer erros. Vai ter momento de segurar a posição, momento de comprar. Fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai saber exatamente o que fazer nas próximas semanas. Primeiro vamos falar sobre as declarações do Trump, que recentemente são diversas, são várias, cada dia tem uma diferente. Bom, o Trump já sinalizou de que ele tem simpatia com a recessão dos Estados Unidos, então a gente pode entender que qualquer fala tenha uma intenção por trás. Ele falou que pode ampliar a tarifação sobre os produtos da China, principalmente produtos de tecnologia, deixou claro também sobre as tarifas de 25% sobre carros elétricos chineses, dizendo que essa taxação de 25% não serão retiradas. Então note que já se pode observar esse requinte protecionista que ele tem em relação à China desde o governo anterior dele. Não é uma briga, uma discussão recente. E o Trump ainda disse que pode criar tarifas adicionais para a importação da China de uma forma geral, principalmente se as empresas chinesas estiverem burlando de alguma forma as regras comerciais, segundo as próprias palavras do Trump. Então tá claro, as atitudes do Trump e o discurso mostra que ele está em um forte embate comercial com a China. E é claro, mais uma observação, não é só com a China, né? Recentemente ele mostrou lá aquela tabela do tarifaço do Trump lá, que mostra ali uma tarifa de equiparação, alguma coisa nesse sentido, né? De reciprocidade, alguma coisa nesse sentido, para poder tentar equilibrar a relação comercial que os Estados Unidos têm com outros países. O fato é que todas essas atitudes do Trump, essas falas, o próprio comportamento dele tão tempestivo, gera um problema sério. Qual o problema? O mercado não gosta de incertezas. E isso gerou uma reação em cadeia. E o impacto no mercado é imediato. O Bitcoin não para de cair. Já caiu mais de 8%, se eu não me engano, no dia de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está caindo mais uma vez, estão ultrapassando a marca de queda de 10%, abaixo dos 80 mil dólares, bem abaixo dos 80 mil dólares. Então, até os investidores de criptomoedas estão bastante apreensivos nesse momento. O fato é que o Bitcoin nos últimos dias chegou ao menor preço desde novembro de 2024. Então, de fato, os investidores ficaram com receio desse movimento, né, anti-China do Trump afetar até os mineradores de criptomoedas. As ações de tecnologia sofreram bastante. Apple, Tesla, o índice Nasdaq caiu e todo esse alvoroço, esse receio, essa preocupação afetou também as bolsas mundiais na Europa, na Ásia, antecipando, segundo especialistas, uma nova guerra comercial. Em meio a tudo isso, em meio a essa posição, essa fala, essa atitude anti-China do Trump, o que a China responde? Contra-ataca. O governo chinês reagiu com dureza, classificando as ameaças de Trump como chantagem econômica. Pequim prometeu lutar até o fim e de que haverá retaliações comerciais, caso as tarifas anunciadas pelo Trump sejam de fato implementadas. É claro que essa tensão, esse estresse afasta investimentos, afasta investidores e, obviamente, pode reduzir o comércio global, inclusive afetando o Brasil, porque a gente está falando de um cenário que prejudica toda a economia. Então, de um lado, tem a pronúncia do Trump, a atitude do Trump em ser mais agressivo com a China, sendo chamado esse comportamento dele de anti-China. Do outro lado, a China reage dizendo, olha, se continuar assim, vai ter retaliação, vai ter um contra-ataque, a gente não aceita esse tipo de imposição. Ao invés de Trump recuar e falar, ok, vamos encontrar um meio termo então, porque isso não é bom para ninguém. Pelo contrário, o Trump faz totalmente diferente. Ele ameaça ainda mais. Pois é, o Trump ameaçou taxar a China em mais 50% se o país não voltar atrás de retaliação dos Estados Unidos. Essa notícia saiu hoje. E como se não fosse o bastante, no momento que eu estou gravando esse vídeo, acabou de sair essa notícia. Os Estados Unidos anunciam tarifa adicional de 50% em retaliação à China e sobre taxa chega a 104%.
Qual o impacto isso pode gerar no Brasil? De certa forma, até um impacto positivo, porque se existe ali um conflito, uma negociação ruim entre Brasil e China, esses negociadores entre um lado e o outro tendem a negociar mais com aquele que não está em conflito, que não está em discussão, que está mais amigável. Portanto, o Brasil pode até, de alguma forma, ser beneficiado com isso. A gente está falando, obviamente, de um cenário de curto prazo, principalmente quando se refere à exportação de produtos agrícolas ou minerais. Mas no médio prazo a notícia não é boa porque existe uma desaceleração na economia global. O dólar sobe e os investidores procuram por produtos financeiros títulos mais seguros, como, por exemplo, o Tesouro Americano. E aí já tem mais uma variável negativa para a Bolsa Brasileira. Por quê? Se o investidor de uma forma geral está procurando por ativos mais seguros e para isso investindo na Bolsa Americana, no Tesouro Americano, o dólar vai subir. Se o dólar sobe, como grande parte dos produtos que nós consumimos aqui, o brasileiro consome no dia a dia, tem um peso dolarizado, grande parte da nossa cesta de produtos tem um componente dolarizado. Então a inflação vai aumentar aqui no Brasil ainda mais. Então o real pode se desvalorizar e, diga-se de passagem, já subiu um pouco nos últimos dias, recentemente. A inflação pode subir por causa do componente dolarizado que é comum na nossa cesta de produtos, naquilo que o brasileiro consome, e a Bolsa Brasileira tende a acompanhar esse sentimento de incerteza e pessimismo, então tende a acompanhar essas quedas nos mercados globais. E aí, mais uma vez, pontuando aí sobre a inflação, se a inflação de fato subir por causa desse componente dolarizado que tem na cesta de produtos do brasileiro, tá aí o Banco Central novamente tendo a necessidade de aumentar ainda mais a taxa de juros. Será que os fundos imobiliários vão sofrer ainda mais com isso? Será que aquilo que estava precificado nos fundos imobiliários não estava ainda, de fato, precificado com todas essas circunstâncias atuais? Bom, o que eu posso dizer para você é como se proteger. O que eu vou fazer? A primeira coisa e mais importante é a diversificação. Nunca coloque todo o seu dinheiro, grande parte do seu dinheiro em criptomoedas. Isso aí você já deve ter aprendido, é muito volátil. Nunca coloque todo o seu dinheiro, por exemplo, em ações de tecnologia e nem nunca coloque todo o seu dinheiro no Brasil. Portanto, investir na Bolsa Americana quando a Bolsa Americana está caindo pode ser muito interessante nesse momento. Ontem mesmo, na segunda-feira, executou uma ordem de compra minha de mais produtos dolarizados, IVVB11. Então faz muito sentido investir na Bolsa Americana quando a Bolsa está caindo. E você pode investir na Bolsa Americana utilizando ETFs aqui do Brasil ou investindo diretamente no exterior com muita facilidade. Então não existe impedimento para você aproveitar oportunidades nesse momento. E é claro que esse investimento no exterior agora não é só uma oportunidade para comprar ativos com qualidade e baratos, mas também é um ótimo e importante componente de proteção da tua carteira, de mitigação de risco. Lembre-se que momentos assim, na Bolsa Brasileira, na Bolsa Americana, geram oportunidades. Se você tem caixa e visão de longo prazo, aproveitando essas oportunidades, você vai sair ganhando, e muito. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia dizendo que os Estados Unidos entra oficialmente no bear market, quer dizer, um momento em que a Bolsa Americana está em queda. Os ativos estão em queda, todos estão em queda. Essas quedas podem variar de 20% ou mais. E essa matéria estava falando, olha, os Estados Unidos entra oficialmente no bear market. E a gente pode fazer uma reflexão muito inteligente que eu considero nesse momento. Quem é um investidor que a gente conhece, muito popular, que sempre investiu na Bolsa Americana? Warren Buffett. Quantos bear markets ele participou? Diversos, talvez centenas. Ok. E o que ele fala sobre o bear market? Sobre esse momento em que a Bolsa Americana está caindo? O que ele fala? Ele é um investidor experiente que começou do nada e um investidor bilionário que teve muito sucesso na Bolsa de Valores. Então a gente quer, obviamente, faz muito sentido você ouvir o que ele tem para falar. Começou do nada, investiu muito na Bolsa Americana por muitos anos e até hoje. E diga-se de passagem, no início do ano ele estava vendendo ações, momento em que estava tudo em alta. Mas agora no momento não está tudo em alta, está em queda. O que ele fala sobre isso? O que ele tem para poder acrescentar como experiência de sucesso para nós investidores aqui no Brasil, que tem uma parte do patrimônio no exterior? Bom, o que ele fala sobre bear market, sobre esse momento em que a Bolsa Americana está caindo, é o seguinte: seja ganancioso quando todos estão com medo e seja cauteloso quando todos estiverem eufóricos. Traduzindo, se é que necessita de tradução, quando está todo mundo com medo e vendendo ativos e a bolsa cai, seja ganancioso, aproveite oportunidades. Esse é o momento
momento de ganhar dinheiro, de construir fortuna. Quem está falando é Warren Buffett, investidor de sucesso que investe na Bolsa Americana já há bastante tempo. E quando tiver tudo subindo, esse é o momento em que você deve ser mais cauteloso, mais cautelosa. Peraí, tá tudo muito alto, tudo muito esticado, pode ser um momento interessante para vender e realizar lucro. Não é à toa, não é por acaso que em janeiro, acho que até fiz um vídeo aqui no YouTube sobre isso, vendi R$20 mil dos meus ativos nos Estados Unidos, do ETF que replica o SP500. Ontem eu comprei mais novamente. É claro que qualquer um pode aprender com Warren Buffett o que fazer. É para isso que servem os livros. Quando está tudo muito caro e esticado, hora de realizar lucro, equilibrar a carteira. Pegar esse lucro, comprar um pouco de ações que caíram, fundos imobiliários que caíram, redimensionar a tua carteira, equilibrar a carteira novamente. Isso se chama alocação de ativos. E uma alocação inteligente, olha para sua carteira e vê o que está desequilibrado aqui, eu preciso equilibrar novamente. E por que eu comprei ontem novamente ativos dolarizados, IVV, SP500? Porque estava muito barato, já na sexta-feira estava barato, eu comprei. Agora detalhe, é inteligente também comprar aos poucos. Comprei um pouco ontem, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, se voltar a cair, eu compro mais um pouquinho. Tenha parcimônia, tenha cautela, não seja nem um pouquinho ansioso nesse momento. Tenha paciência, que pode ser que esse ano ainda você aproveite ainda boas oportunidades na Bolsa Americana. Eu, de fato, acredito que tem muita coisa para acontecer nessa disputa do Trump com a China. A gente está falando do primeiro ano ainda do Trump, e ele é polêmico, ele é falador, ele tem essa fama de ser bastante durão. Eu acho que essa briga ainda vai durar um bom tempo, haverá retaliações, os investidores se preocuparão com essas retaliações e, portanto, a volatilidade durante todo o ano de 2025 é algo que você deve esperar. Então, se, por exemplo, se você nunca investiu no exterior, agora é o momento de investir? Sim, faz muito sentido. Mas invista aos pouquinhos, um pouquinho esse mês, daqui a 2 meses compra mais um pouquinho, daqui a 2 meses compra mais um pouquinho. Isso vai permitir que você compre cada vez mais barato se a Bolsa Americana continuar caindo. Agora, hoje já se mostra bastante interessante. E durante todo esse tempo, eu não tenho dúvida, surgiram muitas oportunidades. Se eu fosse você, se inscreveria aqui no canal e marcava o sininho para você não perder os próximos conteúdos que a gente vai fazer aqui sobre esse tema. Eu com certeza vou ficar de olho nesse assunto, nessa discussão, o que está acontecendo na Bolsa Americana, porque 1/3 do meu patrimônio está lá. Então é claro que eu tenho muitos motivos para me manter informado. Se você quiser continuar se mantendo informado e acompanhar tudo que está acontecendo e principalmente o que eu vou fazer, se inscreva no canal e marque o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas me conta aqui, tu está aproveitando esse momento para comprar ativos dolarizados mais baratos? Ó, me lembro que VVB11 estava R$ 410 no início do ano. Hoje você está podendo comprar por 340. É momento de compra para você ou não? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.